O monitor diante de João Carlos piscava como se estivesse tentando avisar algo que ninguém mais queria enxergar. Linhas de números corriam pela tela, frias, imensas, sufocantes. Ele sentiu os olhos arderem, como se estivesse diante de algo proibido, algo que poderia destruir a maior rede varejista do Brasil. Naquele instante silencioso dentro do escritório vazio, uma verdade impossível saltou diante dele: faltava R$1 bilhão no estoque. Mas o que fazia o coração de João acelerar não era o rombo. Era o que viria depois, o que ninguém ali estava pronto para ouvir, e o que ele sabia que poderia custar sua carreira, sua saúde e até sua segurança. Porque, se ele estivesse certo, alguém muito poderoso tinha manipulado aqueles números por anos. E a pessoa por trás de tudo não era qualquer um, era o vice-presidente executivo. O homem mais temido do grupo Dois Irmãos. Antes que pudesse respirar fundo, a porta atrás dele se abriu devagar, e passos pesados ecoaram pelo corredor. Ele minimizou a tela tão rápido que sua mão quase tremeu. Mas não o suficiente. Uma sombra alta se aproximou e uma voz fria cortou o ar como lâmina. O que você está fazendo aí, João? Naquele momento, ele soube, se falasse a verdade, poderia morrer profissionalmente. Se ficasse calado, a empresa inteira poderia quebrar. E ele teria que escolher. Agora. O silêncio pesado que dominou o escritório após a pergunta de Miguel, o vice-presidente executivo, parecia esmagar o ar ao redor de João Carlos. Ele tentou manter o rosto neutro, mas o coração batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Miguel não era o tipo de chefe que perguntava por curiosidade. Ele perguntava para intimidar, para lembrar quem mandava ali. João sabia disso desde o primeiro dia em que o homem colocou os pés no grupo Dois Irmãos e seu olhar frio percorreu cada funcionário como se estivesse avaliando ferramentas descartáveis. João respondeu com a voz firme, mas calculada, tentando esconder o que realmente havia visto, só finalizando os relatórios diários: senhor. Ele sabia que Miguel jamais aceitaria qualquer sinal de investigação sem autorização direta. E ele nunca autorizava nada. Bastava um funcionário demonstrar iniciativa para ser esmagado. Miguel sempre deixava claro: ali dentro, apenas sua vontade importava. João, mesmo sendo analista há 15 anos, não passava de alguém invisível, até hoje. Miguel parou atrás da cadeira, inclinado, observando a tela minimizada como se pudesse ver além dela. O cheiro do perfume caro dele misturado ao ar-condicionado do escritório deixava um ambiente quase sufocante. Relatórios diários, né? Disse, com um sorriso torto que nunca significava nada bom. Espero que você não esteja vasculhando áreas que não são da sua responsabilidade. Você sabe como é. Certas informações são perigosas demais nas mãos erradas. A frase era uma ameaça disfarçada, mas João conhecia o jogo. Apesar do desconforto, João conseguiu manter a postura. Não era ingênuo. 15 anos naquele prédio ensinaram que a sobrevivência profissional dependia da arte de parecer submisso mesmo quando se carregava o dobro de trabalho. Mas o que ele havia visto naquele relatório não era um erro simples. Era um abismo. Um buraco que poderia engolir toda a cadeia de supermercados. Um erro que ninguém percebeu porque alguém não queria que fosse percebido. E esse alguém, ele já suspeitava, era o homem parado atrás dele. Quando Miguel finalmente saiu, João soltou uma respiração longa, como se tivesse segurado o ar por tempo demais. Mas o alívio durou pouco. Ele sabia que não era seguro continuar ali. Sentia que havia algo maior acontecendo, algo que poderia destruir todas as famílias dependentes daquele grupo varejista. Algo que poderia destruir a dele também. Ele salvou o arquivo, fechou o sistema e desligou o computador com mãos que tremiam apenas por dentro. Ao sair do escritório, os colegas ainda estavam em ritmo de fim de expediente. O barulho das empilhadeiras no estoque distante, o som dos scanners, o fluxo de funcionários indo e vindo, tudo parecia absolutamente normal. E esse contraste quase o assustou. Como podia existir um buraco de R$1 bilhão ali dentro, enquanto o mundo ao redor parecia continuar girando, como se nada estivesse acontecendo? João sentiu um peso no estômago. A verdade estava escondida em plena vista. Enquanto caminhava pelo corredor até o setor de estoque, passou por alguns funcionários que ele conhecia há anos. Pessoas que, assim como ele, carregavam a empresa nas costas sem nunca receber o reconhecimento merecido. Entre eles estava Marcos, um estoquista antigo, quase tão experiente quanto João.
Marcos percebeu a expressão séria dele imediatamente e franziu a testa. Tudo bem, João? Perguntou, baixinho. João pensou em responder, mas algo paralisou. E se isso chegasse aos ouvidos errados? Por agora, era melhor ficar em silêncio. Marcos insistiu. Você tá branco, cara. Parece que viu um fantasma. João abriu a boca para responder, mas fechou antes que qualquer palavra saísse. Ele se sentia dividido entre a necessidade de falar com alguém e a necessidade de sobreviver. E migalhas de sobrevivência eram tudo que Miguel deixava aos funcionários. Então João apenas sorriu de forma cansada, tentando disfarçar, só um dia puxado, como sempre. Mas Marcos não estava convencido. Você sabe que, se precisar falar, tô aqui. João continuou andando, repetindo mentalmente as linhas do relatório que havia visto. Ele sabia diferenciar erro de fraude. Sabia diferenciar desorganização de intenção. E aquele rombo, ninguém deixava um buraco de R$1 bilhão acontecer sem saber. Principalmente em uma operação daquele porte. O que ele não sabia era até onde Miguel estava envolvido, ou quantas pessoas ele arrastaria junto com ele se alguém ousasse puxar esse fio. Chegou ao setor de estoque e observou a movimentação organizada dos funcionários. Paletes indo e vindo, notas fiscais sendo checadas, contagens feitas sempre com precisão. Ele sentiu uma estranha sensação de injustiça. Durante 15 anos, ele viu equipes inteiras dando sangue para manter tudo funcionando perfeitamente. Sempre ouviram elogios vazios, mas nunca receberam o reconhecimento real. E agora descobria que um executivo sentado em uma cadeira de couro estava destruindo tudo por puro ego e corrupção. Enquanto conferia uma lista no tablet, João percebeu mais um detalhe que o deixaria inquieto. Algumas categorias estavam com margens de custo absurdamente erradas. Não eram apenas discrepâncias, eram manipulações. Valores inflados, subvalorizados ou simplesmente incoerentes com a realidade operacional. Ele apertou os olhos, analisando cada linha. Quanto mais lia, mais certeza tinha. Não era um erro. Era um esquema. A sensação de estar sendo observado voltou, como uma sombra grudada nas costas. Ele virou de leve e viu Miguel, ao fundo do corredor, conversando com outro gestor. O olhar dele encontrou o de João por um instante, e havia algo ali, desconfiança. Uma ameaça silenciosa. Algo como, eu sei o que você está fazendo, e eu vou te parar. Nome curioso para um vice-presidente. Miguel era competente apenas no mal arrogante, cruel, sempre procurando um funcionário para pisar. Todos sabiam, mas ninguém falava. E agora João tinha certeza absoluta de que ele faria qualquer coisa para proteger o rombo bilionário que ajudou a criar. Ali, naquele instante, João entendeu com clareza. Descobrir aquilo poderia arruinar sua vida. Mas esconder poderia arruinar o país inteiro, se a rede quebrasse. Preciso de provas. Essa frase ecoou na mente dele de repente, com força. João sabia que ninguém acreditaria apenas numa suspeita. Ele teria que juntar tudo, relatórios antigos, movimentações estranhas, ajustes manuais no sistema. Tudo precisava estar perfeito. Um erro e ele seria destruído. Miguel tinha amigos, contatos, e um poder absurdo dentro do grupo Dois Irmãos. Ele voltou para sua mesa e abriu o sistema interno de forma discreta. Cada clique parecia alto demais. Cada tela carregada parecia lenta de propósito. João estava em um território proibido. Mas ele sabia que se não fizesse isso, ninguém faria. E enquanto vasculhava pastas escondidas em servidores antigos, encontrou algo que o fez estremecer. Ajustes manuais repetidos, sempre no mesmo horário, sempre feitos pelo mesmo usuário administrativo. Um usuário que deveria ser inacessível sem autorização da vice-presidência. Miguel. João sentiu o estômago virar. Aquilo era mais do que suspeito. Era uma assinatura. Uma impressão digital deixada por alguém que se achava invencível. Alguém que nunca imaginou que um analista de estoque teria coragem de olhar onde não deveria. Ele começou a capturar as telas, salvando cópias offline, organizando tudo como um investigador silencioso. Foi então que o telefone dele vibrou. A mensagem, curta, pareceu gelar o ar ao redor. Preciso falar com você. Sala 12. Agora. Era Miguel. João engoliu seco.
O pior medo dele estava prestes a se concretizar. Miguel descobriu que ele estava olhando demais. Cada passo no corredor parecia pesar uma tonelada. E ele não sabia se sairia vivo daquela conversa, profissionalmente falando. Mas ele tinha algo que nunca teve antes, uma verdade grande demais para ser engolida. E verdade demais sempre atrai perigo. Quando entrou na sala, Miguel estava sentado, mãos cruzadas, expressão dura. Ele apontou para a cadeira à frente. Senta. Temos um problema. João sentiu o corpo gelar. Era isso. Ele havia sido descoberto. Mas Miguel não sabia que João já tinha provas. E ali, entre duas forças invisíveis, a guerra silenciosa tinha acabado de começar. A sala 12 tinha aquele silêncio estranho, quase calculado. Miguel observava João como um predador que mede a distância antes de atacar. Mas, para surpresa de João, o vice-presidente não começou com acusações diretas. Em vez disso, falou sobre problemas no setor, falhas de comunicação e uma suposta queda nos padrões de controle. Era um discurso ensaiado, típico de alguém que estava preparando um bode expiatório. E João começou a perceber que Miguel não estava ali para confrontar, estava ali para moldar uma narrativa onde ele, João, seria o culpado. Enquanto Miguel falava, a porta se abriu e alguém entrou. Era Patrícia, gerente de RH, uma mulher respeitada pelos funcionários, mas frequentemente usada pela diretoria para legitimar decisões injustas. Patrícia sempre parecia carregar o peso de saber demais e poder de menos. João conhecia aquele olhar dela, o olhar de quem sabe que está prestes a testemunhar algo errado, mas não tem permissão para impedir. Quando ela se sentou ao lado de Miguel, João sentiu o gelo subir pela espinha. Aquilo não era uma conversa. Era um tribunal. Patrícia abriu uma pasta. João viu seu nome no topo de um documento. Ela desviou o olhar como quem tenta pedir desculpas sem palavras. Miguel se adiantou e disse: recebemos relatos de inconsistências no seu setor. Coisas graves. Precisamos entender sua participação nelas. O mundo de João pareceu encolher. Ele sabia o que estava acontecendo. Miguel ia tentar derrubar alguém antes que o rombo bilionário aparecesse para todo mundo. E João era o alvo perfeito. Trabalhador, discreto, sem contatos altos. Invisível, até demais. Mas, naquela mesma sala, havia alguém que não deveria estar ignorado. Eduardo, assistente administrativo, sentado mais ao fundo. Ele havia sido chamado porque era responsável por parte dos relatórios operacionais. João nunca teve muita proximidade com ele, mas sabia que Eduardo tinha fama de ser extremamente honesto, quase rígido demais com planilhas e números. Ele era daqueles que nunca aceitavam um campo preenchido errado. Um perfeccionista silencioso. E sua presença ali era um sinal bom, ou desesperador. Eduardo olhou para João com expressão confusa, como se dissesse: por que você está aqui? Isso não faz sentido. Miguel percebeu o olhar e imediatamente tentou manipular a narrativa. O Eduardo já nos trouxe alguns dados preocupantes sobre irregularidades de estoque. Estamos tentando entender se isso é falta de controle ou algo mais grave. João sentiu raiva se acumulando. Era mentira. Eduardo jamais faria acusação sem provas. E, pelo olhar dele, estava tão perdido quanto João, o que significava que Miguel estava plantando informações falsas. Antes que João pudesse responder, a porta se abriu de novo. Dessa vez, entrou alguém que realmente mudou a atmosfera. Helena. Ela era responsável pelos controles internos, uma espécie de auditora operacional. Rígida, precisa, temida por quem tinha algo a esconder. E João sabia, ela não gostava de Miguel. Não confiava nele. A presença dela ali fez Miguel franzir levemente o senho, o que entregava mais do que qualquer palavra poderia. Ele não a esperava. E gente poderosa odeia surpresas. Helena sentou-se devagar, colocando sobre a mesa uma pasta grossa, cheia de documentos. Ela olhou para Miguel, depois para João, e disse: recebi alertas automáticos de ajustes manuais no sistema de estoque. Ajustes feitos por um usuário com nível administrativo, fora do horário comum, sempre entre 23 horas e 1 hora. O silêncio que se seguiu quase rachou o ar. João não disse nada. Miguel não disse nada. Patrícia respirou fundo. Eduardo arregalou os olhos. Aquilo era uma bomba colocada sobre a mesa,
E todos sabiam de quem era digital. Miguel tentou rir, como sempre fazia quando estava acuado. Helena, você sabe como esses sistemas são. Logs podem falhar, acessos podem ser interpretados errado. Mas ela o interrompeu, coisa que ninguém costumava fazer. Não quando ocorrem há 4 anos, sempre no mesmo intervalo de tempo, sempre no mesmo padrão, sempre mascarando divergências de estoque que cresceram R$ 1 bilhão. Era a primeira vez que aquele número saía em voz alta. Eduardo prendeu a respiração. Patrícia olhou para as mãos. João sentiu o mundo girar. João percebeu que, pela primeira vez, havia alguém que enxergava o mesmo que ele. Helena não estava ali para protegê-lo, nem para acusá-lo, estava ali para descobrir a verdade. E isso tornava Miguel perigoso de uma forma diferente. Aquele homem nunca aceitou perder controle. E agora, diante de 4 pessoas, ele estava prestes a ficar sem saída. João viu o maxilar de Miguel tensionar, um sinal claro de que ele estava pensando rápido demais, tentando achar brechas. Ele sempre achava brechas. Pelo menos até hoje. Eduardo, sempre tímido, abriu o próprio laptop e disse: "Eu tenho alguns relatórios comparativos que podem ajudar." Miguel imediatamente bateu o punho na mesa, interrompendo-o. "Ninguém pediu seus relatórios, Eduardo." O jovem ficou paralisado por um segundo, mas Helena completou: "Eu pedi." A sala voltou a ficar silenciosa, mas agora o silêncio era outra coisa. Um silêncio de mudança, de risco, de guerra prestes a estourar. Miguel não tinha mais controle total. João observou Eduardo abrir as planilhas e mostrar, linha por linha, inconsistências que não faziam sentido. O mais curioso era que Eduardo tinha notado, mas nunca reportou oficialmente porque achou que eram ajustes de alto nível, feitos pela diretoria. Ele tinha medo de mexer com aquilo. E agora que tudo estava exposto, Miguel tentava desesperadamente controlar a narrativa. Era como ver um castelo de areia sendo destruído pela maré, pedaço por pedaço, sem que o construtor pudesse fazer nada. Como se o universo quisesse adicionar mais pressão, mais alguém entrou na sala. Simone, coordenadora de operações, conhecida por ser justa, dedicada e, acima de tudo, extremamente querida pelos funcionários. Ela olhou para João, depois para os outros, e percebeu imediatamente que algo grave estava acontecendo. Quando Miguel tentou impedir sua entrada, Helena interferiu. Ela é responsável por parte das autorizações de movimentação de mercadorias. Ela fica. Miguel não conseguia mais segurar ninguém. A sala estava se enchendo de pessoas que, sem querer, testemunhariam sua queda. Simone, com olhar atento, ouviu Helena explicar o que estava acontecendo e trouxe algo que ninguém esperava. Tenho registros de solicitações de ajustes que chegaram diretamente da vice-presidência, aprovadas sem justificativa técnica. Miguel quase se levantou, indignado, mas não tinha mais espaço para manobras. Cada vez mais, parecia que eles estavam desmontando um esquema inteiro diante dos olhos dele. E João, pela primeira vez, não estava sozinho. Nesse ponto, João percebeu uma coisa poderosa. Os personagens ao seu redor não eram apenas testemunhas, eram peças fundamentais na queda de Miguel. Eduardo, com seus relatórios detalhados. Helena, com sua frieza analítica. Simone, com sua memória impecável de tudo que passava pela operação. Patrícia, que apesar das amarras hierárquicas, tinha consciência e ética. Todos davam, mesmo involuntariamente, base para uma investigação sólida. E Miguel não poderia derrubar todos. Com a sala carregada de tensão, Miguel decidiu encerrar a reunião de forma abrupta. Isso vai ser tratado internamente. Eu aviso cada um de vocês sobre os próximos passos. Mas ninguém acreditou. A voz dele tremia, e quando ele deixou a sala, o ar pareceu voltar. Helena olhou para João por um instante e disse algo que fez um arrepio subir em suas costas. Se você viu mais alguma coisa, agora é a hora de me contar. Era um convite e uma promessa de proteção. Com Miguel fora, Patrícia respirou como se tivesse tirado uma pedra do peito. João, você não está sozinho nisso. Era a primeira vez que João ouvia aquilo dentro daquela empresa. E Eduardo, tímido, engoliu seco e completou. Se você disser o que sabe, eu te ajudo a provar. João sentiu algo que não sentia há muito tempo. Coragem. Mas era uma coragem perigosa, que poderia custar tudo, ou salvar milhares. Enquanto eles deixavam a sala, uma certeza emergiu no coração de João.
Aquilo não seria resolvido ali. Seria resolvido nos bastidores, onde verdades grandes demais costumam ser enterradas. E ele precisava decidir se iria até o fim, ou se deixaria Miguel destruir a empresa inteira para proteger seus próprios crimes. E quase sem perceber, ele já havia decidido. João voltou para sua mesa com o coração acelerado, mas, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho. Ele sabia que não tinha força para enfrentar Miguel diretamente, não ainda, mas agora havia pessoas enxergando o cenário, pessoas que poderiam ajudar a puxar o fio certo, no momento certo. Mesmo assim, a sensação de perigo continuava presente, como se Miguel estivesse à espreita em cada canto do corredor. Enquanto abria seu computador novamente, percebeu que não havia mais espaço para hesitação. Tudo o que aconteceria dali em diante dependeria das escolhas que fizesse nas próximas horas. Ele decidiu começar revisando os relatórios antigos, procurando padrões que pudessem comprovar a manipulação. A cada arquivo aberto, a cada data analisada, João percebia que a fraude era muito maior do que imaginava. Não era apenas um erro ocasional, era um sistema construído com precisão, alimentado ao longo de anos, cuidadosamente moldado para esconder o rombo bilionário. E havia algo ainda pior. A manipulação não afetava só o estoque, mas também o custo das mercadorias vendidas, impactando diretamente o balanço do grupo varejista. Era uma bomba-relógio prestes a explodir. Enquanto analisava as planilhas, uma notificação apareceu no canto da tela. Acesso remoto não autorizado. João congelou. Não era um alerta comum, era um aviso interno, daqueles que somente alguém com conhecimento profundo dos sistemas reconheceria. Isso significava uma coisa: alguém estava tentando ver o que ele estava acessando. E havia apenas uma pessoa que teria motivo para isso. Sem pensar duas vezes, João fechou o sistema e desconectou a rede manualmente. O coração dele batia tão rápido que parecia que ia atravessar o peito. Miguel estava monitorando seus passos. Foi então que Simone apareceu ao lado da mesa dele, trazendo uma pilha de relatórios impressos. João, eu vi você correndo atrás de algumas informações, e achei que isso poderia ajudar. A pilha era pesada, cheia de registros físicos de movimentações antigas. Documentos que Miguel jamais imaginou que alguém guardaria. Eu tenho mania de salvar tudo, ela disse, meio rindo, meio nervosa. João percebeu que havia ali dados que poderiam destruir qualquer narrativa inventada pelo vice-presidente. Era como encontrar um baú perdido no fundo do mar, cheio de provas. Eles foram até uma sala mais reservada, longe dos corredores principais. Simone fechou a porta e se sentou ao lado dele, com preocupação real no olhar. Você está metido em algo sério, não está? João hesitou, mas respondeu com sinceridade: descobri um rombo de 1 bilhão. E acho que Miguel está escondendo isso. Simone caiu em silêncio, mas seus olhos diziam tudo: medo, compreensão e uma confiança inesperada. Se isso for verdade, a empresa pode quebrar. João assentiu. E se eu não provar, eu posso ser o culpado. Enquanto conferiam os documentos físicos, encontraram uma sequência de solicitações internas que pareciam completamente desconexas. Eram pedidos de ajustes de estoque sem justificativa, sem assinatura, sem auditoria. Na superfície, pareciam erros comuns, mas analisados juntos, formavam um padrão. Um padrão que apontava a direção clara: manipulação. Cada registro parecia contar uma parte de uma história sombria que ninguém queria ver. A cada página virada, João sentia que se aproximava mais de uma verdade perigosa, impossível de ignorar. No meio da análise, Eduardo entrou na sala com expressão alarmada. João, você precisa ver isso. Ele se sentou rapidamente e abriu seu notebook. Mostrou uma planilha de confrontação que ele mesmo havia criado. Nela, os valores de estoque estavam divergentes dos valores registrados pelo sistema há anos. O mais impressionante era que essa distorção crescia progressivamente, sempre depois de um conjunto específico de ajustes manuais. Eduardo estava pálido. Isso não é erro. Isso é fraude. Fraude grande. João sentiu um frio na espinha. Agora havia testemunhas demais para Miguel silenciar. Helena entrou pouco depois, trazendo uma informação ainda mais tensa. Miguel está tentando alterar os acessos administrativos. Acabei de ver no sistema. O choque percorreu os três. Se ele alterasse os logins,
Poderia apagar rastros, reconstruir sua narrativa e ainda culpar qualquer funcionário. Temos pouco tempo, ela disse, com um tom grave. Se vocês têm algo concreto, é melhor me entregar agora. João sabia que esse era o momento. Se não entregasse, tudo se perderia. Se entregasse, Miguel se voltaria contra ele com força total. Simone entregou os relatórios físicos, Eduardo preparou o arquivo digital, e João compartilhou as capturas de tela que havia feito. Helena analisou tudo rapidamente. Seus olhos se estreitaram enquanto avaliava cada item. E então ela disse algo que mudou tudo. Isso é suficiente para abrir uma investigação oficial. Mas vocês precisam entender. Assim que eu fizer isso, Miguel vai saber. Ele vai vir atrás de vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado. João engoliu seco. Ele sabia. Mas era tarde demais para desistir. João respirou fundo e disse: faça. As mãos de Simone tremiam. Eduardo balançava a perna sem parar. Mas Helena parecia uma muralha. E antes de sair, ela virou para João e disse: seja cuidadoso. Ele não vai aceitar isso calado. O ar ficou denso. Eles não estavam mais lidando com planilhas, estavam lidando com poder, influência e um executivo acostumado a destruir carreiras para salvar a própria imagem. João sentiu que a guerra acabava de escalar. Quando voltou ao setor, João percebeu olhares diferentes. Não sabia se era paranoia ou se a notícia já estava circulando em silêncio pelos corredores. O clima parecia mais pesado. Cada passo ecoava como se alguém estivesse seguindo atrás. Essa sensação veio acompanhada de uma certeza. Miguel sabia. Ele sempre sabia. E o pior estava por vir. Mas João se manteve firme, tentando se ancorar na ideia de que agora não estava lutando sozinho. Havia aliados importantes ao seu lado. Ao chegar à sua estação, encontrou um bilhete dobrado em cima do teclado. Não havia nome, apenas uma frase. Ele está preparando algo. Cuidado! O sangue de João gelou. Ele olhou ao redor, tentando descobrir quem havia deixado aquilo. Mas ninguém parecia suspeito. Aquilo significava que outras pessoas estavam assistindo de longe, talvez torcendo para ele não ser destruído como tantos outros. Algo nele se fortaleceu. Ele não podia recuar agora. Enquanto continuava analisando dados, percebeu um comportamento estranho no sistema. Pastas sumindo, logs sendo reescritos em tempo real. Era Miguel tentando apagar o passado. João correu até Helena no setor de auditoria. Ele está mexendo nos arquivos. Ela imediatamente acessou o sistema interno e deu um sorriso discreto. Eu já esperava isso. Ativei um espelhamento secreto. Tudo que ele apagar, também salva comigo. João quase riu. Pela primeira vez, parecia que Miguel enfrentava alguém à altura. Helena explicou que havia acionado o comitê de auditoria externa, algo que Miguel nunca imaginou que ela faria. Eles vão chegar ainda hoje, ela disse. E se chegarem antes de ele apagar tudo, isso vira caso criminal. João sentiu a realidade bater forte. Era exatamente isso que Miguel merecia. Mas também sabia que o executivo faria qualquer coisa para impedir. E esse pensamento trouxe um novo medo. Até onde Miguel iria para salvar a própria pele? Miguel apareceu no corredor pouco depois, caminhando com passos duros e olhar à procura de algo, ou alguém. Quando passou por João, parou e se aproximou lentamente, sorrindo com a crueldade que só pessoas muito seguras de si conseguem demonstrar. Cuidado onde pisa, João. Às vezes, o chão abre. E saiu. João sentiu o coração disparar. A mensagem era clara. Miguel sabia quem estava incomodando. E estava avisando, do jeito dele, que não recuaria. Simone encontrou João pouco depois. Ela parecia nervosa, quase trêmula. Acabei de ouvir que Miguel ligou para o presidente do conselho, e não parecia nada calmo. João sentiu outra onda de tensão. Miguel tentaria usar sua influência. Mas, desta vez, havia mais gente assistindo. A auditoria externa chega em 2 horas, ela disse. A gente só precisa aguentar até lá. Era quase uma corrida contra o tempo, e o tempo, naquele momento, era o inimigo mais cruel. Eduardo também apareceu, com o rosto pálido. Miguel está indo de departamento em departamento, perguntando quem mexeu nos relatórios.
Ele está descontrolado. Era perigoso. Um executivo poderoso com medo é mais perigoso do que um executivo poderoso confiante. E Miguel, agora, estava com medo. João sentiu o estômago revirar. Ele precisava se manter firme, invisível o suficiente para não ser atacado diretamente, mas preparado para a tempestade que viria. De repente, o rádio interno anunciou algo incomum. Chamamos todos os gerentes e coordenadores para a sala de reuniões principal. Urgente. João sentiu as pernas tremerem. Aquilo não era normal. Ele e Simone trocaram olhares. Eduardo ficou ainda mais nervoso. Helena apareceu ao fundo, caminhando rápido. É agora, ela disse. Ele vai tentar virar o jogo. Mas não vai conseguir. A sala estava montada, as peças estavam no tabuleiro, e o primeiro grande confronto estava prestes a começar. A sala de reuniões principal ficava no último andar, o andar onde só os cargos mais altos tinham acesso irrestrito. Funcionários comuns geralmente só subiam até ali em treinamentos, premiações ou, em casos raríssimos, crises. E aquela convocação urgente era o tipo de crise que deixava o prédio inteiro em alerta. João, Simone, Eduardo e Helena seguiram para o elevador com passos rápidos, cada um carregando um tipo diferente de tensão no olhar. A situação estava prestes a escapar do controle de todos. Ao entrar na sala, João percebeu que Miguel estava no centro, caminhando de um lado para o outro como um general preparando soldados para uma batalha. Os gerentes estavam sentados, alguns curiosos, outros preocupados, mas a maioria sem saber exatamente por que estavam ali. Miguel abriu a reunião dizendo que havia um grave ataque ao bom funcionamento da empresa e que pessoas irresponsáveis estavam tentando sabotar a liderança. Ele falava como se fosse uma vítima, moldando cuidadosamente cada palavra para manipular quem o ouvia. João sentiu uma mistura de raiva e medo. O clima ficou ainda mais pesado quando Miguel apresentou uma narrativa falsa, mostrando relatórios inconsistentes que supostamente apontavam falhas graves no setor de João. Ele tentava se antecipar, criar uma história que o absolvesse antes mesmo de qualquer investigação. E o pior era ver alguns gerentes acreditando, porque Miguel tinha influência e aparência de autoridade. Ele sabia usar isso como arma. E agora estava usando contra João, e contra qualquer pessoa que ousasse questioná-lo. Helena, sentada ao fundo, mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos analisavam cada detalhe. Ela estava aguardando o momento certo para agir, para apresentar o que realmente tinha. Mas ela sabia que se falasse cedo demais, Miguel poderia tentar manipular novamente, colocar dúvida, jogar a sala contra ela. Precisava de impacto. Precisava do golpe certo. João percebeu que ela guardava algo, talvez a chegada da auditoria externa. Miguel continuou seu discurso, cada vez mais agressivo. Ele chegou a insinuar que João poderia estar envolvido em movimentações suspeitas e que uma investigação interna estava sendo aberta. Era mentira, e todos que conheciam João sabiam disso. Mas Miguel não precisava que todos acreditassem. Bastava que alguns duvidassem. Bastava criar ruído. Bastava sujar o nome de João o suficiente para que ele fosse afastado antes da verdade emergir. Era um golpe cruel e inteligente. Simone apertou o braço de João discretamente, como forma de apoio silencioso. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. Miguel estava preparando o terreno para jogar João debaixo do ônibus, salvando a própria reputação. E quando Miguel afirmou que alguém teve acesso indevido ao sistema, João sentiu o sangue gelar. Era como se Miguel estivesse jogando uma isca, esperando que alguém mordesse. Ele queria que João se defendesse e, ao fazer isso, parecesse culpado. Mas João não deu o gostinho. Permaneceu em silêncio, firme, mesmo com o coração latejando de ansiedade. O silêncio dele incomodou Miguel, que esperava exatamente o contrário. Ele então decidiu dar um passo ainda mais manipulador. Anunciou que enviaria um relatório ao conselho pedindo o afastamento preventivo de João até que tudo fosse esclarecido. Foi nesse instante que Helena se levantou, com calma controlada que parecia cortar o ar da sala. Antes de qualquer decisão, ela disse, com voz firme, acho importante apresentar informações verificadas. Ela abriu sua pasta, revelando um relatório robusto, detalhado, organizado. Era o tipo de documento que não deixava brecha para dúvidas. Miguel, ao ver aquilo, mudou de cor. Ele tentou interromper, mas Helena continuou,
ignorando as interrupções. Nos últimos 4 anos, ajustes manuais foram feitos no sistema, com acessos administrativos que coincidem com o login da vice-presidência executiva. A sala ficou em silêncio. Era um silêncio pesado, quase palpável. Alguns gerentes se entreolharam. Outros ficaram estáticos, sem saber o que fazer. Miguel tentou rir e dizer que isso era um mal-entendido, mas Helena apresentou capturas de tela, logs duplicados, relatórios antigos, e até registros impressos entregues por Simone e Eduardo. Cada peça se encaixava como um quebra-cabeça perfeito. E o centro desse quebra-cabeça era Miguel. Miguel tentou se defender dizendo que seus acessos tinham sido usados sem permissão, mas Helena rebateu imediatamente. O sistema mostra que os acessos vieram do computador da sua sala. Por 4 anos. A temperatura da sala caiu. Era impossível explicar aquilo. Todos sabiam. João sentiu o coração acelerar. Era a virada. Era o momento em que a narrativa de Miguel começava a ruir. Mas também era o momento em que ele se tornava mais perigoso do que nunca. Foi quando o inesperado aconteceu. A porta se abriu e 3 auditores externos entraram. A presença deles transformou completamente o ambiente. Miguel ficou pálido. Helena, por outro lado, apenas soltou um leve suspiro, como alguém que já esperava exatamente aquela entrada dramática. Fomos chamados para verificar irregularidades nos relatórios financeiros, disse o primeiro auditor. E precisamos entrevistar algumas pessoas agora mesmo. Era o início oficial do fim para Miguel. Os auditores pediram acesso ao sistema, aos documentos, aos relatórios físicos. Tudo. Miguel tentou impedir, dizendo que a empresa estava passando por um momento sensível, mas os auditores tinham autoridade direta do conselho. Simone entregou os documentos imediatamente. Eduardo forneceu suas planilhas, tremendo, mas determinado. E João, mesmo nervoso, entregou tudo o que havia descoberto. As peças estavam finalmente nas mãos certas. Miguel tentou sair da sala, mas foi impedido. Por favor, permaneça, disse um auditor, com firmeza educada. Aquilo foi humilhante para um executivo tão acostumado a controlar tudo. Ele olhou para João pela primeira vez sem máscara. Havia ódio puro. Era a expressão de um homem que se sentia traído, exposto, derrotado. E isso deixava claro que o conflito não estava nem perto de acabar. O golpe final ainda viria. Enquanto os auditores cruzavam informações, o clima ficou tenso de um jeito quase cinematográfico. Era possível ouvir apenas o som de papéis sendo folheados, teclados sendo pressionados e respirações pesadas. João sentia a adrenalina correr pelo corpo. Ele nunca quis ser herói de nada. Nunca quis chamar atenção. Mas ali, naquele instante, ele era o centro de uma investigação bilionária, e precisava manter a calma para não ceder à pressão. Miguel, percebendo que não havia mais saída fácil, tentou investir na última estratégia possível: culpar o sistema. Os controles internos são falhos. Qualquer pessoa poderia ter usado meus acessos. Mas Helena rebateu com a frase que perfurou sua narrativa inteira: apenas alguém com seu nível de permissão poderia realizar esses ajustes. E todos foram feitos em horários em que apenas você estava no prédio. A sala explodiu em murmúrios. Era o fim da mentira. Simone se levantou e apresentou algo que ninguém esperava: uma sequência de e-mails internos enviados por Miguel, aprovações de ajustes sem justificativa, assinadas por ele, com horário, IP e registro digital. A prova final. A prova que desmontava qualquer argumento. Helena completou: os dados mostram que o rombo é de 1 bilhão. Mas, se não fosse identificado agora, dentro de meses poderia se transformar em uma dívida de 3 bilhões. Seria o fim da empresa. A sala ficou em choque. Alguns gerentes ficaram vermelhos. Outros, pálidos. Eduardo apertou as mãos com força, quase emocionado. João sentiu a garganta fechar, não de medo, mas de alívio. Ele nunca imaginou que conseguiria chegar até ali. Nunca imaginou que seria capaz de enfrentar um gigante. Mas agora, com todos os olhos voltados para a verdade, algo dentro dele se transformava. Miguel deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Seus olhos se encheram de desespero. Ele não tinha mais argumentos. Não tinha mais como manipular. A máscara caiu. E, pela primeira vez, todos viram quem ele realmente era.
A sala inteira estava contra ele. E João percebeu que o antagonista estava finalmente sentindo o peso dos próprios atos. Os auditores pediram que Miguel permanecesse em outra sala enquanto continuavam a investigação. Ele foi escoltado. Uma cena inacreditável para qualquer funcionário do grupo Dois Irmãos. E quando a porta se fechou atrás dele, o ambiente mudou. Uma sensação de justiça pairou no ar, mas era apenas o começo. Ainda haveria consequências, ainda haveria revelações, ainda haveria risco. João respirou fundo, sabendo que nada seria igual depois daquele dia. Mas também sabia que havia mais por vir, e que a guerra estava entrando em seu momento mais crítico. O clima dentro da empresa mudou de forma quase física após Miguel ser conduzido para fora da sala. Era como se o ar tivesse ficado mais leve, mas ao mesmo tempo mais elétrico, carregado de uma tensão silenciosa. Todos sabiam que algo monumental estava prestes a acontecer. Os auditores externos se dividiram, cada um investigando uma parte diferente do rombo, e João sentiu os olhos de todos recaírem sobre ele não como suspeito, mas como peça central da verdade. Era estranho, depois de anos invisível, agora ele era visto demais. Simone permaneceu ao seu lado, ajudando a organizar documentos, e Eduardo circulava entre os computadores coletando dados que os auditores pediam. A cada nova informação descoberta, a dimensão do problema ficava mais clara. O rombo não era um acidente, não era uma falha comum, era um desvio sistemático. O esquema de manipulação tinha criado uma distorção bilionária, e se isso não fosse identificado agora, a empresa entraria numa espiral financeira irreversível. João sentia o peso disso em cada respiração. Ele não salvava apenas o emprego dele, ele salvava milhares. Enquanto isso, Helena estava em uma sala isolada revisando relatórios antigos. A precisão dela era impressionante, quase cirúrgica. Há algo que ainda não fecha, ela dizia, sem tirar os olhos da tela. A diferença é grande demais para ter sido mantida apenas pelos ajustes noturnos. Há mais uma peça escondida. Essa frase deixou João inquieto. Se havia algo maior, então Miguel não estava sozinho. Essa possibilidade deixou a tensão no ar ainda mais densa. A pergunta era inevitável. Quem mais sabia? No meio da investigação, uma ligação inesperada chegou à recepção. Era do próprio presidente do grupo Dois Irmãos, que estava fora do país. Ele queria falar imediatamente com Helena e com os auditores. João viu a expressão dela endurecer enquanto atendia. A conversa foi curta, seca, direta. Quando desligou, ela anunciou: o conselho pediu um relatório preliminar em 1 hora. Eles querem saber se precisam destituir o vice-presidente imediatamente. Essa frase provocou um choque coletivo. Seria uma queda histórica. Com o tempo correndo contra eles, João percebeu que precisava entregar algo que conectasse todos os pontos. Ele abriu novamente os logs que havia salvado e descobriu uma sequência de ajustes feitos exatamente no momento em que a empresa anunciava balanços trimestrais. Esses ajustes mascaravam desvios de estoque que inflavam artificialmente o lucro. Era grave, gravíssimo. Ele chamou Helena e mostrou. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, analisando cada linha. Então disse: isso é a peça que faltava. Agora não tem mais volta. Quando o conselho vir isso, acabou. Enquanto os auditores consolidavam as informações, João percebeu que alguém observava pela porta de vidro. Era Miguel. Apesar de ter sido afastado para outra sala, ele havia encontrado uma forma de circular discretamente. E a expressão dele não era apenas raiva, era desespero puro, misturado com uma ameaça silenciosa. João sentiu a espinha gelar. Miguel não tinha mais nada a perder. E isso o tornava imprevisível. Era claro que ele tentaria um último golpe para salvar a própria reputação. Momentos depois, Miguel entrou abruptamente na área de auditoria, ignorando completamente a restrição imposta. Ele começou a gritar com os auditores, acusando-os de parcialidade, dizendo que estavam destruindo décadas de trabalho por causa de um funcionário medíocre. O ataque era direcionado diretamente a João. O ambiente ficou tenso, e os auditores pediram que Miguel se retirasse. Mas ele não se movia. Era como um animal encurralado, pronto para atacar qualquer coisa que se movesse. Foi então que Helena se levantou, encarou Miguel nos olhos e disse: basta. As evidências são claras.
Você está sendo investigado por manipulação contábil e fraude administrativa. Qualquer tentativa de interferir agora só agrava sua situação. A sala ficou em silêncio. Miguel ficou imóvel por alguns instantes, como se tentasse absorver o golpe. Então, com voz baixa e venenosa, disse: "Vocês acham que vão me derrubar? Vocês não sabem com quem estão lidando." E saiu, batendo a porta com força. A resposta veio minutos depois. 2 seguranças internos foram chamados para escoltá-lo oficialmente para fora da área restrita. Quando Miguel passou pelo corredor, todos os funcionários olharam em silêncio. Alguns assustados, outros chocados. João viu a queda de um homem poderoso acontecer diante dos seus olhos. E, ao contrário do que pensou que sentiria, não houve alívio imediato. Havia algo pesado ainda no ar. Algo que dizia que o clímax ainda não havia acontecido. A tempestade estava apenas começando. Com Miguel finalmente afastado, Helena virou para João e disse: "Prepare-se. Agora vem a parte mais difícil." E João sentiu um arrepio profundo. Porque, no fundo, ele sabia que Helena estava certa. O que viria a seguir seria maior do que tudo o que já tinham enfrentado. Era o momento decisivo, aquele que definiria o destino da empresa e da vida dele. A sala de reuniões principal foi preparada às pressas. Telões exibiam gráficos, relatórios, planilhas e projeções de risco. Os auditores se posicionaram ao lado de Helena, enquanto João aguardava a próxima parede, tentando controlar a respiração. O conselho do grupo Dois Irmãos conectou-se por vídeo, direto de São Paulo, e o presidente, sério, pediu para que a apresentação começasse imediatamente. Ali, naquele instante, João percebeu que sua vida inteira dentro da empresa havia o preparado para aquele minuto decisivo. Nada faria mais sentido se não fosse agora. Helena iniciou a exposição com firmeza, explicando a origem dos desvios detectados, as inconsistências acumuladas e a suspeita de manipulação intencional nos cálculos de estoque CMV. Os conselheiros a ouviam com atenção absoluta, não havia olhares dispersos, não havia interrupções. Tudo estava quieto demais. A gravidade do momento parecia pesar em cada segundo. Quando ela terminou a primeira parte, abriu caminho para a análise de João. O coração dele deu um salto. Era a hora da verdade. João caminhou até a mesa, conectou seu notebook à tela e abriu o conjunto de dados que vinha preservando por meses. Ele começou explicando como funcionava o fluxo de informações no centro de distribuição, como o sistema registrava entradas e saídas, como cada ajuste noturno afetava o CMV. Em seguida, revelou o padrão que havia identificado. Sempre antes dos anúncios trimestrais, o sistema recebia correções iguais, repetitivas, escondidas sob códigos internos. Quanto mais ele falava, mais o silêncio aumentava. Então, projetou a segunda parte, a mais delicada. Logs de acesso, datas, horários, correlações entre anúncios financeiros e ajustes indevidos. O nome de Miguel aparecia repetidamente. Vários conselheiros franziram o senho. Outros se inclinaram para a frente. João continuou, mostrando que os desvios acumulados ultrapassavam R$ 1 bilhão, mas que, devido à forma como o sistema projetava custos futuros, o prejuízo real projetado para os próximos 3 anos poderia chegar a 3 bilhões caso nada fosse corrigido. Uma possível falência iminente. O presidente do conselho interrompeu pela primeira vez. Está dizendo que, se isso não fosse descoberto agora, perderíamos o controle da companhia? A sala inteira virou para João. Ele respirou fundo e respondeu com firmeza: "Sim, senhor. O rombo teria se multiplicado. A empresa poderia quebrar." Aquela resposta provocou um impacto visível. O peso da declaração parecia ecoar pelas paredes de vidro, como se a própria empresa estivesse escutando. Nesse momento, a porta se abriu abruptamente. Era Miguel, novamente tentando invadir a reunião. 2 seguranças tentaram impedi-lo, mas ele avançou, gritando que tudo aquilo era uma armação, que João estava inventando dados para ganhar promoção, que os auditores eram incompetentes, que ninguém entendia o trabalho dele. A cena foi caótica. Os conselheiros ficaram perplexos, e o presidente exigiu que os seguranças o contivessem. Era o último ato desesperado de um homem encurralado. Enquanto era retirado, Miguel praguejava, ameaçava processar todos, dizia que nada seria provado. Mas nesse exato instante, Helena projetou um último elemento,
gravações captadas pelo sistema interno, mostrando Miguel orientando ajustes ilegais em ligações internas. A voz dele ecoou na sala como um golpe final. O conselho ficou em silêncio absoluto. O destino de Miguel estava selado, não havia mais saída possível. Quando a porta se fechou e o caos cessou, o presidente ajustou o microfone, virou-se para Helena e João e disse: "Obrigado. Agora temos tudo o que precisamos." Em seguida, pediu uma sessão privada com os conselheiros e desligou a transmissão. A equipe permaneceu na sala, em completo silêncio. João sentiu as pernas tremerem. Ele havia feito tudo o que podia. Agora, o destino da empresa estava nas mãos daqueles homens e mulheres. 20 minutos se passaram. Depois 30. Depois 50. Cada segundo parecia uma eternidade. Até que, finalmente, o presidente voltou à chamada. Os auditores foram convidados a permanecer. Helena ajustou a postura. João sentiu o coração acelerado. Era o momento que mudaria tudo, para sempre. O presidente iniciou com a decisão mais esperada. O conselho aprovou unanimemente a demissão por justa causa de Miguel Pereira, vice-presidente executivo. E aprovou também o início imediato de um processo judicial por fraude e manipulação contábil. O impacto daquelas palavras foi tão forte que João precisou segurar a mesa para se manter firme. A queda do homem que humilhou por anos estava ali, oficializada, irrevogável. Mas a reunião não terminou. O presidente continuou: "Precisamos agora falar da solução. Não apenas do problema." Nesse instante, ele pediu que João se aproximasse da câmera. João respirou fundo e deu 2 passos para frente. O presidente então disse: "Foi sua coragem, sua atenção aos detalhes e sua integridade que impediram esta empresa de colapsar. Estamos aqui porque você decidiu não ignorar o que viu. E isso salvou empregos, salvou operações e salvou nossa reputação." Helena sorriu discretamente. Simone e Eduardo se entreolharam com orgulho. João sentiu algo entre incredulidade e emoção profunda se formando em seu peito. Mas o presidente não havia terminado. "Por isso", continuou ele, "o conselho decidiu aprovar sua promoção para gerente-geral de operações de estoque. A partir de hoje, você liderará a modernização do centro de distribuição e ajudará a reestruturar nossa política interna." João ficou sem palavras. Os conselheiros aplaudiram, algo raro, quase simbólico. João tentou agradecer, mas a voz falhou. Ele respirou fundo e conseguiu dizer: "Obrigado. Eu só fiz o que era certo." O presidente respondeu imediatamente: "E é por isso que você está recebendo esta oportunidade." Era justiça. Após anos de invisibilidade, finalmente o reconhecimento. Quando a reunião foi encerrada, Helena se aproximou de João. "Você mudou a história dessa empresa", disse ela. "Não subestime isso." Eduardo bateu em seu ombro. Simone o abraçou rapidamente. Havia uma mistura de alívio, orgulho e um sentimento poderoso de transformação no ar. Era como se o ambiente respirasse diferente, mais honesto, mais vivo. Foi então que o diretor administrativo entrou na sala, trazendo um documento. "O conselho pediu que eu entregasse isso pessoalmente", disse ele. Era um termo oficial, confirmando a promoção e destacando que João teria carta branca para revisar todos os processos internos de estoque. Ao ver sua assinatura no topo, como novo gerente, João sentiu lágrimas se acumularem. Ele nunca tinha sido alguém que chorava no trabalho, mas ali não havia como evitar. Enquanto guardava o documento, ele percebeu o quanto sua trajetória tinha sido marcada por injustiças, desconfiança e humilhação silenciosa. E ainda assim, ele persistiu. Não por ambição, mas porque acreditava no que fazia. E, agora, essa fé tinha transformado não apenas seu futuro, mas o destino de toda uma companhia que quase desmoronou. Esse pensamento fez inspirar fundo, com uma serenidade que ele nunca havia experimentado. Ao sair da sala, os funcionários o observaram em silêncio. Alguns sorriram, outros acenaram discretamente. As notícias já haviam se espalhado. O herói invisível tinha agora um nome, um rosto e um cargo. Ele caminhou pelo corredor com passos lentos, absorvendo tudo. Era como se a empresa inteira estivesse finalmente vendo quem ele sempre foi. Mas ainda havia algo a fazer. João sabia que aquele momento não era o fim,
Era o início de uma nova fase. Ele parou, olhou para o centro de distribuição através do vidro e pensou: agora é minha vez de consertar isso. De verdade. O clímax havia acontecido, mas o legado estava apenas começando. E ele estava pronto. O primeiro dia de João como gerente-geral de operações não teve celebrações, discursos ou fotos corporativas. Teve algo muito maior: trabalho real. Ele chegou antes do sol nascer, caminhou pelo centro de distribuição e percebeu, pela primeira vez, que aquele lugar respirava de um jeito diferente. Não havia mais o peso do medo, a tensão dos erros varridos para debaixo do tapete, nem a presença sufocante da autoridade tóxica de Miguel. Em vez disso, havia expectativa, esperança, um silêncio que parecia dizer: o que fazemos agora? E João sabia exatamente por onde começar. Ele reuniu toda a equipe no auditório improvisado e disse algo simples, mas poderoso: a partir de hoje, ninguém aqui vai trabalhar com medo. O impacto dessas palavras foi quase palpável. Houve suspiros discretos, olhares emocionados, alguns funcionários abaixando a cabeça como se finalmente recebessem permissão para respirar. João explicou que iria reestruturar todo o fluxo de estoque, criar auditorias independentes e garantir que nenhum colaborador fosse responsabilizado por erros que não cometeu. Esse compromisso fez a equipe se endireitar nas cadeiras, como se aqueles anos de injustiças começassem finalmente a perder peso. Com o passar das semanas, João se tornou mais do que um gerente. Tornou-se um ponte. Funcionários antigos voltaram a contribuir com ideias, estagiários passaram a fazer perguntas sem medo, supervisores retomaram projetos abandonados por pressão da antiga gerência. Era uma transformação silenciosa, mas profunda. E o conselho percebeu. Pela primeira vez em anos, o fluxo operacional estabilizou. Os relatórios começaram a bater com a realidade física. A empresa parou de sangrar dinheiro. O rombo de 1 bilhão não podia ser revertido, mas João impediu que se tornasse uma tragédia irreparável. Enquanto isso, Miguel enfrentava as consequências de suas ações. A empresa juntou provas suficientes para um processo civil e criminal sólido. O vice-presidente executivo, que antes circulava pelos corredores com arrogância, agora aparecia na imprensa como réu em um escândalo corporativo. Funcionários comentavam entre si, não como fofoca, mas como alerta: é isso que acontece quando a gente brinca com o que é público, quando brinca com o trabalho dos outros. João, porém, nunca celebrou a queda de Miguel. A justiça, para ele, era necessária, não motivo de festa. Durante esse período, João começou a ser convidado para reuniões estratégicas, algo inimaginável poucos meses atrás. O presidente do grupo pedia sua opinião sobre novos sistemas, fornecedores e até possíveis expansões logísticas. O conselho queria implementar padrões inspirados no método que ele havia criado para rastrear desvios. E, pela primeira vez, João entendeu que seu valor profissional era maior do que imaginava, não porque tinha um cargo novo, mas porque a empresa finalmente enxergava sua mente analítica, sua ética irrepreensível e o olhar minucioso que salvou bilhões. Um momento simbólico aconteceu quando João cruzou o estacionamento e viu um caminhão deixando o centro de distribuição com uma nova identificação: Operação Integridade. Não era marketing. Era um projeto interno que carregava seu DNA, processos transparentes, registros invioláveis, auditorias constantes. Era a prova física de que sua coragem tinha criado algo maior que ele. Aquele caminhão, carregando produtos para milhares de pessoas, também levava o resultado de sua luta contra a corrupção interna. Com os meses passando, o clima no grupo Dois Irmãos mudou de forma definitiva. Não havia mais reuniões dominadas pelo medo, nem gritos velados, nem decisões unilaterais impostas por um executivo arrogante. Em vez disso, havia colaboração, clareza, uma cultura que permitia que pessoas comuns, como João sempre fora, tivessem voz e pudessem impedir erros antes que se tornassem catástrofes. A empresa que antes caminhava para o colapso, agora dava sinais de crescimento sustentável, algo construído sobre bases sólidas, e não sobre números maquiados. No fundo, João sabia que havia criado um legado. Não só porque salvou a empresa de um prejuízo bilionário, mas porque deixou uma marca profunda na cultura corporativa. Ele transformou o medo em confiança, silêncio em transparência e injustiça em responsabilidade. E, mesmo quando ninguém mais lembrasse como tudo começou, a empresa seguiria mais forte por causa da coragem de um analista que nunca pediu reconhecimento,
apenas a chance de fazer a coisa certa. E, finalmente, essa chance encontrou o homem certo. Aquela manhã começou como qualquer outra, mas havia uma diferença no ar. João caminhava pelo corredor principal do grupo Dois Irmãos, agora restaurado, e notou que as pessoas sorriam quando viam. Não era bajulação, nem medo, era respeito. Gratidão silenciosa. Ele nunca se acostumaria com isso, mas entendia o que significava. A empresa finalmente tinha encontrado um caminho saudável, e ele havia sido o ponto de virada. Ainda assim, João tinha algo maior para lidar naquela manhã: o fechamento oficial do caso contra Miguel. Os advogados da empresa haviam marcado uma reunião para apresentar o relatório final ao conselho, e João seria convidado especial. Não porque buscava destaque, mas porque sem sua descoberta, nada daquilo teria sido possível. Quando entrou na sala com paredes de vidro, sentiu um peso emocional. Anos de injustiças, assédios velados e decisões escondidas estavam prestes a ser expostas oficialmente. O presidente, um homem sereno e de fala branda, pediu a João que se sentasse ao seu lado. Era mais que um gesto, era um reconhecimento público de sua coragem. Quando a apresentação começou, documentos, capturas de tela, auditorias e comparativos financeiros mostraram o rombo bilionário gerado por Miguel. Os números enormes não impressionavam João, mas sim o fato de que tudo aquilo passou despercebido por tanto tempo. Em certo momento, um dos conselheiros virou-se para ele e disse: "Se você não tivesse visto que ninguém mais notou, estaríamos fechando as portas em 6 meses." João respirou fundo, absorvendo a magnitude daquelas palavras. Nunca buscou ser herói, mas naquele instante entendeu que tinha sido um. Miguel entrou na sala acompanhado de seus advogados. Não tinha mais o brilho arrogante de antes. Seus olhos evitavam os de João, como se aquele encontro fosse uma derrota pessoal ainda maior do que o processo. Quando percebeu que as evidências eram irrefutáveis, tentou argumentar, justificar, distorcer fatos, mas nada funcionou. A verdade estava ali, clara. E, pela primeira vez, João viu Miguel hesitar. Era estranho ver o vilão enfraquecido, quase humano. Mas João não sentiu prazer. Sentiu apenas a paz de quem sabia que a justiça estava, finalmente, sendo feita. Ao final da reunião, o conselho votou por unanimidade pela demissão imediata de Miguel e pelo encaminhamento do processo criminal. O som seco do martelo sobre a mesa simbolizou o fim de um ciclo. Quando todos se levantaram, o presidente colocou a mão no ombro de João e disse: "Obrigado. Você salvou esta empresa." João apenas assentiu, com um sorriso tímido. Ele não precisava de aplausos. O que realmente importava era saber que estava deixando um legado que protegeria pessoas que, como ele, já haviam sofrido nas mãos de líderes corruptos. Ao sair do prédio, João encontrou alguns colegas esperando por ele no estacionamento. Gente simples, que sempre manteve a empresa funcionando: repositores, conferentes, motoristas. Eles o aplaudiram espontaneamente. João ficou sem reação, colocou a mochila nas costas, sem saber onde enfiar as mãos. Mas, no fundo, aquela demonstração de apoio significava mais do que qualquer promoção. Era prova viva de que quando uma pessoa comum enfrenta o sistema, todos os outros ganham um pouco mais de força para enfrentar também. Nas semanas seguintes, João dedicou-se a reconstruir não apenas processos, mas pessoas. Ele chamou os colaboradores que haviam sido injustiçados por Miguel e pediu desculpas em nome da liderança. Revisou advertências indevidas, ouviu relatos engasgados, ofereceu novos caminhos dentro da empresa. Para muitos, foi a primeira vez que sentiram que alguém realmente se importava. Para João, essa transformação humana era tão importante quanto qualquer ajuste financeiro. Com o tempo, João começou a perceber que o grupo Dois Irmãos já não era mais o mesmo. Ele caminhava entre prateleiras, conversava com equipes, revisava estoques ao lado dos analistas mais jovens. E todos queriam aprender. Todos queriam fazer parte daquela nova etapa, porque agora havia um líder que inspirava, não pelo cargo, mas pelo exemplo. Os corredores que antes ecoavam tensão agora tinham conversas mais leves. A empresa respirava. Um dia, durante uma reunião interna, uma analista recém-contratada perguntou a João: "Como você encontrou coragem para enfrentar alguém tão poderoso?" João pensou por alguns segundos. Não queria soar heróico, nem dramático. Então respondeu com a simplicidade que sempre o guiou: "Eu não fui corajoso o tempo todo.
Só fui teimoso o suficiente para não ignorar o que estava errado. A sala inteira sorriu, porque era exatamente isso que tornava sua história tão especial. Em uma tarde chuvosa, João recebeu um e-mail inesperado. O conselho queria homenageá-lo no evento anual da empresa. Ele quase recusou, não gostava de holofotes. Mas mudou de ideia quando percebeu que a homenagem não era sobre vaidade, e sim sobre inspirar os outros. No dia do evento, o auditório estava lotado. Quando seu nome foi anunciado, João subiu ao palco entre aplausos calorosos. Com o microfone na mão, João olhou para a plateia e viu rostos conhecidos. Gente que havia sofrido com as injustiças, gente que acreditou nele, gente que nunca tinha tido voz. Ele respirou fundo e disse: se aprendemos algo este ano, é que nenhum cargo vale mais do que a verdade. Nenhuma autoridade é maior do que a responsabilidade. As pessoas aplaudiram, mas João não terminou. E se um dia vocês virem algo errado, não desviem o olhar. Foi assim que tudo começou. Naquela noite, João voltou para casa com o coração leve. As luzes da cidade refletiam nos vidros do carro enquanto ele dirigia, pensando em como sua vida havia mudado, não porque buscou mudança, mas porque agiu quando ninguém mais quis agir. A vitória não estava apenas no processo concluído, no novo cargo ou nos elogios. Estava no que ele havia se tornado, alguém que não deixou a injustiça passar despercebida. Meses depois, o grupo Dois Irmãos ganhou destaque na imprensa, não pelo escândalo, mas pela reformulação ética e operacional. Reportagens chamavam a virada de a transformação da transparência. João aparecia apenas como analista promovido, porque preferiu não dar entrevistas. Para ele, a verdadeira transformação estava nas pessoas que agora trabalhavam com dignidade. Os resultados começaram a aparecer: crescimento estável, novos contratos, auditorias limpas. E todos sabiam que nada disso teria sido possível sem o trabalho de João. Ele conseguiu algo raro: restaurar uma empresa que estava prestes a desmoronar, e fazer isso com integridade. Era um exemplo silencioso, mas poderoso. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando o presidente pediu para implementar o programa João Carlos, um conjunto de treinamentos sobre ética e responsabilidade interna. João ficou sem palavras. Seu nome agora estaria associado a algo que protegeria funcionários por décadas. Era o tipo de legado que nenhum cargo poderia superar. Certo dia, ao caminhar entre as docas de carregamento, João ouviu um grupo de jovens colaboradores comentando: um dia eu quero ser igual a ele. João não virou, não disse nada. Apenas sorriu, sabendo que sua história já tinha saído de suas mãos. Agora pertencia a quem se inspirasse nela. A vida de João não ficou perfeita. Ele ainda enfrentava desafios diários, reuniões difíceis, decisões pesadas. Mas agora enfrentava tudo isso com a certeza de que não estava sozinho. A empresa inteira caminhava com ele. A mudança cultural que começou com um susto e um rombo bilionário agora era um movimento sólido, e ele era o símbolo disso. Em um final de tarde, enquanto observava a operação funcionar com precisão, João se deu conta de algo simples, mas profundo. Ele não tinha apenas salvado a empresa. Tinha salvado o que ela representava para milhares de famílias, funcionários e clientes. Havia algo de heróico nisso, mesmo que ele não gostasse do termo. Mas heróis, às vezes, são só pessoas que se recusam a aceitar o errado como normal. E assim, João concluiu que sua jornada não era sobre glória, e sim sobre responsabilidade. Ele descobriu que a integridade pode ser solitária, mas nunca inútil. E que, mesmo quando ninguém acredita, a verdade sempre encontra um caminho para aparecer. Sempre. A justiça começa quando uma pessoa comum decide não ignorar o que todo mundo finge não ver. A coragem nem sempre é barulhenta, às vezes é apenas perseverança silenciosa. E o impacto de um ato honesto pode salvar não apenas uma empresa, mas a integridade de todos que dependem dela. Se essa história te tocou de alguma forma, meu amigo, eu te agradeço por ter ficado até aqui. Isso faz toda a diferença. Agora eu quero saber a sua opinião. O João merecia essa virada? Você já viu alguma injustiça parecida acontecer no seu trabalho? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. E se você gostou dessa jornada de coragem, ética e reviravolta, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias profundas como essa. Ah, e me diz também, de qual cidade você está assistindo? É sempre incrível ver até onde nossas histórias chegam.
Muito obrigado de coração, e até a próxima!